Fala galera, beleza? Tudo certo? Esse é mais um vídeo da série que eu estou fazendo do Zero Alguém, que é uma série de vídeos com conteúdos para iniciantes no mercado, no qual eu trago aqui alguns conceitos técnicos muito importantes para dar o direcionamento correto para quem está começando aí no mercado. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito de trocas de polaridade, o que é, como que funcionam, qual a nossa leitura em cima desse conceito, né, de troca de polaridade e como que você pode fazer dinheiro utilizando as trocas de polaridade, beleza? Hoje, em especial, vou utilizar o ouro aqui como exemplo, pelos 60 minutos, principalmente, né? Um ativo que nos últimos dias aí subiu para caramba, chegou aqui em cima, estruturou um topo duplo, rompeu ele, fez pullback, né? Trocou quase polaridade aqui e depois voltou a cair respeitando, né, a estrutura do topo duplo. Sei que não é o assunto principal desse vídeo, né, mas achei interessante mostrar para vocês. E se você quiser saber mais sobre esses conteúdos, me chame depois no Instagram que eu te passo mais informações a respeito do curso Start, que é meu curso para iniciantes, para quem está começando no mercado, e eu ensino isso de maneira detalhada lá. Então, galera, antes da gente entender efetivamente o que é uma troca de polaridade, a gente precisa entender o conceito de suporte e resistência. Vamos até desenhar aqui o que é um suporte, tá? Um suporte é uma região de pressão compradora. Então vamos supor que o mercado estava caindo, chegou numa região, travou, defendeu, voltou a subir. Depois ele volta a cair de novo, chegou na mesma região, travou, voltou a subir. Por uma terceira vez, né, por exemplo, chegou na mesma região, travou, voltou a subir. O que que a gente observa aqui? Que isso daqui é uma região de suporte. Por quê? Porque a pressão compradora nesse ponto aqui, ela é maior que a vendedora, a ponto de toda vez que o mercado vem testar essa região, ele defender para compra. Ou seja, uma região de suporte é uma região que a pressão compradora é sempre maior que a vendedora, tá bom? Porque sempre que o mercado chega aqui, ele defende para alta. Agora, vamos supor que o mercado subiu, chegou numa região aqui de topo, travou, voltou a cair. Voltou a subir, chegou na mesma região de topo, voltou a cair. Voltou a subir, chegou na mesma região de topo e voltou a cair. O que que a gente tem aqui? Uma resistência, ok? Isso daqui é uma região de resistência. Por quê? Porque numa região de resistência a gente vai ter a pressão vendedora sendo superior à pressão compradora, a ponto de que sempre que o preço chega nela, ele trava e reverte para queda. Chega nela, trava e reverte para queda. Tá bom? Então, precisa entender esses conceitos que são extremamente importantes, né? Se a gente olhar no gráfico, né, como é que você identifica um suporte, uma resistência? Aqui, ó, até vou utilizar esse exemplo do ouro. O mercado subiu, travou aqui uma vez, corrigiu. Deixa eu até aproximar um pouquinho mais, espera aí, ó. O mercado subiu, travou aqui nessa região, voltou. Subiu de novo, travou na mesma região, voltou. Subiu de novo, travou na mesma região, voltou. Ou seja, isso daqui é uma região de resistência. E observe que aqui eu estou falando de região, não estou falando de preço. Por quê, galera? Isso é importante. Nem sempre o mercado vai deixar um preço exato, né? Sei lá, vou chutar um valor aqui, 4.395. Não, às vezes ele vai deixar uma região que vai do 4.395 ao 4.400. Ou seja, essa região de 5 pontos é que é a região de resistência, que é a região de suporte. É assim que a gente trabalha. Porque senão o cara vai ficar bitolado só naquela região de preço. O mercado, vamos supor, né? Que o mercado. O cara marcou aqui o preço, né? 3.495, sei lá, estou chutando o valor. Aí o mercado testou uma vez, rejeitou, né? Defendeu. Testou outra vez, rejeitou. Aí a próxima vez que ele vem testar o preço, o mercado faz isso daqui, ó. Aí o trader fala, opa, tá rompendo a região, vai dar continuidade para alta. O que que ele vem e faz na sequência? Defende e reverte todo o movimento para queda. Então, é por isso que a gente trabalha com regiões, né? A gente pega ali, dá uma olhada entre as máximas e as mínimas e traça uma região de preço, né? No caso dessa daqui, como é que eu traçaria ela? Eu vi que eu tenho um topinho aqui um pouco mais acima, tenho um topinho mais abaixo, né? Às vezes joga num 15 minutos, por exemplo, ó, tenta dar uma filtrada ali com as sombras dos candles, ó. Por exemplo, ó,
Peguei essa máxima, peguei, daria até para ajustar um pouquinho menos aqui, ó. Por exemplo, aqui assim, ó, pegando essa diferença entre essas máximas aqui, sei que está um pouquinho pequeno de ver, mas enfim, pegando essas máximas aqui e pegando essa, ó, uma região de resistência, beleza? Ok? Então, entendido isso, que são, né, suportes e resistências, agora sim vamos entender o conceito de troca de polaridade. Até existe uma aqui bem interessante que eu já vou utilizar como exemplo, só ajustar a imagem aqui. Você percebe que o mercado aqui do ouro estava subindo, deixa eu pegar a flecha aqui melhor. O mercado do ouro estava subindo, travou nessa região, voltou. Depois ele voltou a subir, travou nessa região, voltou de novo. O que o trader pode fazer? Traçar uma região de resistência. Percebe? E aí o mercado rompe essa região de resistência aqui, né? Dando continuidade para a tendência de alta. Né? Não é porque é uma resistência que nunca vai ser rompida. Uma hora o mercado tende a romper ela. Né? Enfim. E aí o mercado voltou a subir e tudo mais, fez aqui o topo duplo que eu comentei, ativou para baixo, inverteu, jogou para queda. A hora que o mercado volta a testar aqui, ó, isso inclusive aconteceu essa noite, ó, só que agora ele testa a região de resistência por cima, uma região que antes era resistência, agora vira suporte. E esse é o conceito de troca de polaridade. Uma região que antes era resistência, porque travou os preços e jogou para baixo, travou os preços e jogou para baixo. Rompeu. Depois que rompeu, trabalhou o preço e tudo mais, e voltou a cair, quando ele testa essa região por cima, isso daqui é uma troca de polaridade, porque a região que antes era resistência, agora virou suporte. E aqui passa a ser um ponto de possível compra. Obviamente, junto de outros gatilhos, outros contextos técnicos, 61, Fibonacci, enfim, tudo que vocês já sabem aqui, né, e que vocês acompanham a gente falar no dia a dia. Então, a troca de polaridade é uma região que antes era resistência, depois de rompida vira suporte, ou então uma região que antes era suporte, estava defendendo, depois que rompida, vira o quê? Resistência para voltar a cair. E a gente observa isso daqui, né, no ouro. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem um topo muito expressivo aqui que gerou um movimento corretivo. O mercado voltou a subir, até defendeu um pouquinho aqui, só que ele rompeu. No que ele rompeu, ele faz um pullback pós-rompimento, trocando polaridade com uma região que antes era resistência e agora virou suporte para a continuidade altista. Olha lá de novo, quando o mercado cai, olha onde é que ele vem parar. Exatamente nessa região de troca de polaridade. Então, antes o que era resistência, agora virou suporte. Depois ele veio e rompeu, né? Tá? Mas enfim. Olha um outro exemplo aqui, ó. Essa região, ó, suporte, suporte, né? O mercado caiu, rejeitou. A partir do momento que ele vem para romper e faz o pullback pós-rompimento, trocando polaridade com essa região que antes era suporte, agora ela vira o quê? Resistência e dá continuidade para a queda. E galera, presta atenção nisso daqui. Putz, ficou atrás da minha imagem aqui. Deixa eu só aumentar, ajustar aqui. Aí. Então aqui, ó, o que antes era suporte, né, como eu falei, depois de rompida, fez o pullback pós-rompimento, virou resistência para queda. E galera, presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora, tá? Essa leitura de troca de polaridade, aliada a uma média móvel, aliada a um contexto de FIBA, aliada a um pivot point, é poderosíssima, né? Até porque, vamos entender esse trade que deu hoje de noite no ouro. Infelizmente, eu não peguei, não estava na frente do gráfico, mas é um contexto assim extremamente técnico, né? Porque o ouro ativou, como eu falei, o topo duplo, rompeu, fez pullback, realinhou para queda. A hora que ele vem testar o suporte de novo, troca de polaridade aqui, né? Ele rompe e faz um pullback pós-rompimento. Fez o pullback pós-rompimento, estou olhando pelo 60, né? Ele ancorou na 9 e na 20, que estavam descendentes, junto com 50, com 72, e deixa uma barra de venda pelo 60 aqui. Cara, isso aqui é um contexto, tudo bem que é o 60 aqui, né? Mas se fosse um 5, um 15 minutos, isso aqui é um contexto de venda claríssimo.
E olha como essa troca de polaridade reforça o padrão, junto, né, obviamente, com outras confluências técnicas, né? E olha o movimento que ele entrega. E ele só foi parar onde? Quando ele testou aqui embaixo, ó, o pivot point, não sei se está conseguindo ver, mas ó, aqui tem um pivot point, a média de 50 do diário e a região do quê? Que eu já mostrei para vocês, região de troca de polaridade, tá bom? Então, a troca de polaridade ela pode servir tanto como um fator para a entrada no trade, quanto para a saída do trade. Se ele chega muito esticado numa região de troca de polaridade, atenção, ali é uma região de possível trava, né, que pode gerar pressão compradora ou vendedora, tá bom? Então, de maneira bem rápida e objetiva, esse é o conceito da troca de polaridade. É assim que nós operamos troca de polaridade no dia a dia. Uma região que antes era suporte ou resistência, após rompida, é retestada, né? E uma região que antes era suporte passa a ser resistência. Uma região que antes era resistência passa a ser suporte depois de ser rompida. Beleza? Se você quer aprender mais sobre o mercado, reforço o meu convite para fazer o curso Start. Me chama aqui no Instagram que eu te passo mais informações e de como eu posso te ajudar através do Start. Tamo junto e até uma próxima.